Bom, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma reunião do nosso departamento, né? Agradecemos aí a presença de todos. Eu não sei se temos algum visitante hoje, eu não notei ali na minha tela. Então, em nome do Deus Triuno, declaro aberta mais essa nossa reunião. E, para iniciar, o pastor vai... Eu não sei se é o pastor ou o Guilherme, eu sei que eles escolheram um hino lá. Então, vamos para o hino e depois, em preparação para a devoção, e depois a devoção com o Nelson. Olha lá, o Guilherme com o violão. Então, vamos ver o hino. O pastor Valdir aqui. Beleza. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o são mais doces do que o mel e o Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e luminoso. Olhos são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Passo a palavra, então, ao Nelson para nos dirigir à devoção. Boa noite a todos, irmãos leigos da Igreja Luterana da Redenção. A devoção foi extraída do devocionário 5 Minutos com Jesus e está baseado em Mateus, capítulo 5, versículo 21 a 26, onde está escrito: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não mate, quem matar será julgado. O texto dessa devoção título dessa devoção é A Lei de Deus é Clara.
Jesus ensina a sua vontade de maneira clara. Aquele que pecar será punido pelo pecado cometido. Ele revela que Deus é justo com o pecador, condenando o pecador que não se arrepende dos seus pecados. Ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate. Quem matar será julgado. A condenação de Jesus não é somente sobre quem matar, mas sobre todos aqueles que pecam, odiando alguém. Jesus é muito claro ao revelar que o pecador será julgado e punido pelo mal cometido. Essa repreensão forte de Jesus deve nos levar a avaliarmos a nossa vida e o nosso agir diante de Deus e do próximo, para que tenhamos tempo, oportunidade de reconciliação antes de nos colocarmos diante do juiz. Uma autoavaliação sincera da nossa vida e dos nossos atos nos leva a reconhecer que somos pobres e miseráveis pecadores, merecedores da condenação eterna, porque não cumprimos a clara lei de Deus em nossa vida. Mas, graças a Deus, que nos enviou seu único Filho, Jesus Cristo, a nossa única esperança, podemos ter a reconciliação com Deus. Ele, Cristo, com a sua morte voluntária na cruz, conquistou para nós o perdão completo e perfeito de todos os nossos pecados. Por isso, todo aquele que crê em Cristo pede perdão a Deus pelos pecados cometidos é perdoado. Cristo é a única esperança de salvação, pois nós não cumprimos nenhum dos seus mandamentos, da clara lei de Deus. Confie em Cristo, pois nele podemos ter perdão, vida eterna e salvação. Oremos. Bondoso Deus, a tua lei é clara ao condenar o pecador, mas o teu evangelho também é claro ao perdoar o pecador arrependido, mediante a fé em Jesus Cristo. Por isso, motiva-nos dia a dia a confiarmos na tua graça e na tua misericórdia. Em Cristo Jesus. Amém. Agradecemos ao Nelson, então, pela bela reflexão. E cantamos mais um, Guilherme? Tudo contigo, então. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o coração, ao entendimento amarás, sim, amarás teu irmão também, ama de coração, como a ti mesmo. Esta é a lei do Senhor Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o coração, ao entendimento amarás, sim, amarás teu irmão também, ama de coração, como a ti mesmo.
Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Muito bem, então, pessoal, passamos a palavra ao pastor que vai nos dirigir o estudo. Muito bem, pessoal, uma boa noite a todos. Que bom que vocês reservaram tempo, oportunidade para estarem aqui conosco e meditarmos um pouco na palavra de Deus, né? Claro que, sem dúvida alguma, cada vez que a gente mexe com a vontade do Senhor, que a gente relembra ensinamentos, né? Isso sempre é muito gratificante e sempre muito edificante, né? E, sem dúvida alguma, é um privilégio, uma alegria a gente poder fazer uso daquilo que Deus nos colocou como a sua santa vontade, né? O tema do estudo da nossa noite, hoje, do nosso estudo dos leigos, é o 5º mandamento. A gente vem aí numa trajetória de estudo de cada mandamento. Iniciamos, então, aí já fechamos a primeira tábua e entramos na segunda tábua dos mandamentos. Lembrando sempre, lá no estudo introdutório que a gente fez, nós falamos sobre isso, né? Primeira tábua, ela, de certa maneira, ela liga o relacionamento entre Deus e os seres humanos. E a segunda tábua, ela está mais voltada para o relacionamento entre as pessoas, né? Então, a gente vai encontrar leis um pouco mais específicas, leis um pouco mais, digamos, diretas no relacionamento entre seres humanos, né? Por isso que a gente vai encontrar mandamentos que são bem curtos, bem diretos, é o caso desse 5º mandamento. Mas antes de nós iniciarmos esse nosso momento, eu queria convidá-los a nós fazermos uma breve oração, vamos pedir que Deus abençoe a nossa reflexão, e que nós possamos, então, ter um bom momento de compartilhamento aqui. Vamos orar? Todo-poderoso e eterno Deus, lidar com a tua santa vontade, lidar com a tua lei é sempre um desafio. A tua lei nos foi dada com o objetivo de guiar os nossos passos neste mundo, também com o objetivo de nos confrontar e nos fazer refletir sobre a importância de deixar de lado, muitas vezes, o nosso instinto humano, mas olhar única e exclusivamente a tua santa vontade. Vamos falar hoje à noite sobre um mandamento que é muito profundo. Um mandamento que não está resumido na letra que o descreve, mas que vai muito mais adiante. Portanto, pedimos que tu nos abençoes a refletirmos sobre ele, para que tudo aquilo que aqui refletirmos, meditarmos, possa servir para o nosso crescimento e também reflexão. Em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito bem, pessoal, eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês. Vamos ver aqui se eu consigo compartilhá-la. Eu não queria perder vocês de vista, mas eu acho que eu vou ter que compartilhar a tela inteira. Eu vou compartilhar a tela inteira, eu não vou conseguir enxergar vocês aqui, né? Para que Oi? Manda para mim que eu projeto para ti. Ah, ótimo. Então tá. Vou mandar aí então para que tu possas projetar para nós então. Porque eu tenho ali um conteúdo, eu preparei aí umas lâminas para gente que tem não só a descrição do mandamento, do 5º mandamento, mas que tem também aí, de certa maneira, algumas reflexões para a gente poder meditar, né? Então, vamos mandar lá. Ó, acabei de enviar, tá? Se puderes abrir aí para nós, te agradeço. Isso, aí eu posso acompanhar por aqui, então.
Então vamos lá, pessoal. Esse mandamento eu trouxe a seguinte temática, né? O tema que está ligado ao 5º mandamento é a vida acima de tudo. Vocês vão acompanhar aí que esse tema eu trouxe justamente porque Deus ele tem um apreço muito grande pela vida humana. E é muito interessante que a gente medite sobre isso. E eu geralmente faço essa reflexão de uma forma mais profunda quando eu vou a um velório, algum sepultamento, algum enterro, né? Vocês já devem ter notado algumas vezes quando as pessoas vão, geralmente tem uma palavra que é dita, o pessoal geralmente diz, Deus quis assim, ou foi da vontade de Deus que fulano ou fulana partisse, né? Na verdade, essa expressão, ela não é uma expressão muito feliz, principalmente se a gente observa o contexto, a maneira como Deus criou o ser humano. Ele fez o ser humano para não morrer. Ele nos fez para viver eternamente. Essa é a grande verdade, né? Adão e Eva, quando foram criados, eles foram criados de uma forma eterna. Eles não iriam morrer nunca. Mas aí nós aprendemos, lá no livro de Gênesis, que a ambição foi maior, o desejo de se tornar iguais a Deus foi maior do que, digamos assim, a bênção de serem eternos, e eles acabaram, então, perdendo esta eternidade, acabaram perdendo esta perfeição. E, por consequência, nós também, né? Porque isso se estendeu a toda a raça humana. De tal maneira que hoje o ser humano ele vive não muito mais do que 100, 110, 120 anos, aqueles que chegam mais longe, né? Enfim, então nós temos aí uma realidade bastante diferente do que tinham os primeiros seres humanos, né? Especialmente se a gente pega Adão, que viveu mais de 900 anos, né? Bom, 5º mandamento, a vida acima de tudo. Geralmente, quando a gente vai falar sobre 5º mandamento, a nossa primeira tentação é correr para esse livrinho aqui, ó. O Catecismo Menor de Lutero. Geralmente a gente vai para cá, né? Afinal de contas, eu acredito que vocês aí, todos nós aqui, né? Talvez tenhamos utilizado o Catecismo Menor quando fomos confirmados. E aquelas famosas 300 e quase 400 perguntas que a gente memorizou, né? E que, de certa forma, estão lá, alguns fragmentos memorizados na nossa cabeça, né? Então, o Catecismo Menor, ele descreve, através de perguntas e respostas, o 5º mandamento. Mas é sempre bom a gente ir para o texto bíblico. Onde é que está o 5º mandamento? Eu vou pedir aí para o pastor Guilherme pular para a próxima tela. Não se assuste, porque ele vai por partes aí. Pode dar um toquezinho aí para nós. Mais um. Aí, ó. Bom, o primeiro registro que a gente tem sobre essa questão do homicídio, da morte, ou melhor, de alguma palavra de Deus dita, né, a gente encontra lá no episódio de Caim e Abel. Lá tem o primeiro homicídio, a gente encontra Deus repreendendo, né, duramente a Caim, mas uma sentença, uma lei dada, a gente vai encontrar aí no texto de Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Aliás, é uma lei bastante dura, né? É uma lei que, digamos assim, traz consigo aquele espectro, né? Da lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Vejam aí o que está narrado por Moisés lá em Gênesis 9, 6, né? Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Aqui nós temos duas coisas interessantes, né? Vamos começar do final para trás. Deus fez o homem segundo a sua imagem. Quando a gente pensa na palavra imagem, o que está por trás da palavra imagem? É claro que quando a gente fala sobre essa palavra, a gente imagina uma descrição, uma foto, né? Imagem e semelhança é a maneira como está descrito no início do livro de Gênesis, a maneira como Deus criou os seres humanos, a sua imagem e semelhança.
Obviamente que o corpo, como foi criado, nós somos uma máquina perfeita. Né? E, obviamente, que a gente se parece com Deus. Mas aqui é algo muito mais profundo. Aqui está falando de identificação, identidade. Nós temos uma identidade que nos aproxima, que nos une a Deus. Essa é a imagem e semelhança, de tal maneira que nós carregamos conosco, né, ficou no nosso coração marcada a lei de Deus. A gente tem resquícios lá disso. E essa realidade, ela está conosco. Até por isso que Deus, ele se manifesta de uma forma tão dura aqui. A vida é algo muito precioso. Não há o que pague a vida. Talvez o que puna a perda da vida seja uma outra vida. Por aí a gente vai entender a vinda de Jesus Cristo. A gente lembra lá João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Custou caro a vida humana, a salvação humana, a morte do Filho de Deus. Né? Tem um outro texto também, vou pedir para o pastor Guilherme avançar aí, que a gente encontra lá, que é o texto, né, de Êxodo 20, versículo 13. Já são os mandamentos, né? Lá no Monte Sinai, Deus entregando os mandamentos, e Deus é bem curto. Não matarás. Se a gente olha o texto de Êxodo 20, versículo 13, a gente olha um pouquinho antes o contexto, nós vamos encontrar ali, por exemplo, o primeiro, segundo e terceiro mandamento, né? O terceiro mandamento, ele é bem longo. Deus faz toda uma descrição em cima do dia do descanso, repete os dias da criação, nos dá a impressão que ele está fechando com chave de ouro a primeira tábua. E ele começa a segunda tábua com o quarto mandamento, e vocês vão ver daqui a pouco que o quarto mandamento, ele tem uma certa ligação pessoal com o quinto. Né? Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá, abrindo as portas para que venham esses mandamentos mais específicos. Eu sempre costumo pensar assim, mais ou menos nesse sentido, né? Por exemplo, quem tem filho pequeno, às vezes tem algumas coisas que eles querem fazer que a gente, como pais, não concorda, não é verdade? E às vezes tem coisas que não dá para explicar, não tem como explicar, eles não vão entender. Então a nossa resposta é curta. Vamos pegar um exemplo, né? Chega uma determinada hora da noite que a criança tem que dormir. E a gente vai dizer para eles, olha, meu filho, hora de dormir. Por mais que você explique, olha, amanhã tu tem aula, tu tem que levantar cedo, eles sempre vão contestar. Por que eu tenho que dormir? Por que eu preciso dormir? A gente vai repetir de novo, até que chega um momento que a gente não repete, a gente diz, tu vais dormir porque tu sabe. Tu não sabe por que tem que dormir? Né? E eles lá no fundo sabem. Na verdade, eles estão nos testando para ver se a gente muda de opinião, ou barganhando, né? Ver se a gente dá mais uns minutos, né? Para que eles possam estender um pouco mais estarem acordados ali, né? É, na verdade, um jogo de forças, né? E Deus aqui, ele é direto, ele não faz muito rodeio. Não matarás, ponto. O ser humano tem que saber, não pode matar. E quando fala em matar aqui, ela é uma palavra que a gente olha lá no texto hebraico, ela é bem direta, né? Aqui Deus está falando tanto de uma morte premeditada, uma morte que foi planejada, como algo que é fruto de um estouro, de uma raiva momentânea, ou mesmo um descuido. A vida do próximo é muito preciosa, né? De tal maneira que a gente vê o reflexo dela na própria lei humana. Né? Vamos pegar um exemplo bem claro e próximo de nós aqui. Né? O incêndio na Boate Kiss, ali em Santa Maria. Por mais que a gente saiba que o pessoal que estava no show não teve maldade em fazer um show pirotécnico e usar aquele equipamento, usar aquela coisa queimando lá, foi uma irresponsabilidade. Eles vão ter que assumir o erro. A gente não sabe como a justiça vai definir isso. Mas a lei é clara. Foi um descuido do cantor, da banda? Foi. Mas precisa ser punida. A vida é preciosa.
E olha como nós perdemos vidas lá, né? Centenas de vidas, enfim. No Novo Testamento, nós também temos palavras que falam do quinto mandamento. Vou pedir para o pastor Guilherme passar à frente aí para nós. Pode ir passando até o primeiro versículo que vai aparecer ali. Esse versículo, esse texto, Mateus capítulo 25, né, versículos 21 até... Aliás, tem um pequeno erro aí, tá, pessoal? É Mateus capítulo 5, tá? Não é 25. Então, por favor, aí tem um errinho aí na apresentação aí, tá? Em Mateus capítulo 5. Dos versículos 21 a 26, Jesus ele fala sobre isso, e ele até amplia um pouco, ele explica um pouquinho esse quinto mandamento. Ele diz assim, ó: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Aqui a gente lembra também o povo de Israel, né, e o próprio Moisés. Os 10 mandamentos foram dados, mas também outras leis que Moisés enfatizou, e também lá apareciam essas coisas, né, desdobramentos dos 10 mandamentos, né. Então ele diz, ó, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Olha que interessante, Jesus, ao aplicar o quinto mandamento, ele amplia, né? O risco de morte, digamos assim, ele não está restrito a uma atitude física contra o próximo. Mas ele também se traveste de outras formas. Vocês olharem ali, por exemplo, né? Ele menciona a ira contra o próximo, né? Ela está incluída aí no quinto mandamento. Que mais? Insultar, xingar alguém, ofendê-lo, né? Está presente aqui também. Que mais? Enfim, desavença com o irmão, tanto é que isso afeta a vida cristã, a própria atitude de serviço, de ofertar no altar do Senhor, também está incluída aí dentro do quinto mandamento. Então vejam vocês que Jesus ele amplia um pouco mais. E o apóstolo Paulo, eu vou pedir para o pastor Guilherme pular trazer o próximo versículo. O apóstolo Paulo, ele amplia isso aí. Ele faz uma aplicação dessa lei, digamos assim, de uma forma um pouco mais jurídica, civil, quando ele vai dizer lá em Romanos capítulo 13, versículo 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo fala aqui. Daqui a pouquinho nós vamos abordar essa temática aí, a questão da autoridade, né, em relação ao quinto mandamento, que é algo que também a gente precisa observar dentro do contexto bíblico. Então eu trouxe esse panorama para vocês, Antigo Testamento, Novo Testamento. Aqui nós encontramos o quinto mandamento presente, e ele permeia toda a Escritura Sagrada. Ele não está restrito somente a essas passagens. Se a gente olha todo o texto bíblico, a gente vai perceber que a vida realmente é algo precioso, é algo que Deus preza e muito. E, de certa maneira, vai trazer os seus respingos na vida cristã. Bom, feito este panorama bíblico, eu quero agora convidar vocês para nós irmos para os catecismos. Vou pedir para o pastor Guilherme passar a próxima lâmina aí. Tá?
Aqui a gente tem, então, o quinto mandamento, pode passar a próxima. Nós encontramos aí o catecismo menor. Tá? O catecismo menor, ele é, como eu mencionei no início, ele é bem didático, né? Talvez não tenha uma didática, digamos assim, tão aceita hoje, mas para a época em que ele foi feito, com perguntas e respostas, ele se encaixava muito bem. E nós encontramos, então, a lei descrita, não matarás, texto lá de Êxodo, capítulo 20, né? E encontramos o significado que Lutero escreveu. Então, o que significa não matarás? Né? Lutero diz, devemos temer e amar a Deus e, portanto, não causar dano ou mal algum ao nosso próximo em seu corpo. Mas devemos ajudar-lhe e favorecê-lo em todas as necessidades corporais. Bom, talvez alguém diga, mas pastor, será que Lutero ele não restringiu esse mandamento se a gente olha para aquilo que Jesus falou lá no Novo Testamento? Vocês lembram que Jesus mencionou ali a ira, Jesus mencionou outros fatores também, insulto, né, xingamento, né? Será que Lutero não restringiu? De certa forma, não. Porque nós sabemos que também problemas de nível emocional afetam o corpo. Vocês não concordam comigo? Concordam, né? O psicológico influencia o corpo da gente. Né? A gente lembra aquela frase em latim, né? Muito popular, mens sana in corpore sano. Mente sã, corpo são. Se a gente está bem aqui, o corpo funciona bem. Mas se a coisa não está boa aqui, vai ter os seus respingos no restante do corpo, na vida da gente. Isso é categórico, né? Se a gente falar com qualquer especialista nessa área, né, ou com médicos, eles vão comentar esse aspecto, né? Isso é muito importante. Então vejam vocês que aqui isso está incluído dentro das necessidades corporais. Mas no Catecismo Maior, Lutero ele amplia um pouco mais isso aí. Vou pedir para o pastor Guilherme passar para a próxima lâmina aí. Pode passando. Até apareceu o texto aí, ó. A quem se dirige o quinto mandamento? Lutero, lá no Catecismo Maior, ele vai diretamente no ponto. Né? Para quem se dirige o quinto mandamento? E aqui tem uma coisa muito interessante. Por favor, pode passar a próxima aí. Olha o que Lutero diz lá no parágrafo 181 do Catecismo Maior. Olha que interessante aí, ó. O presente mandamento não abraça a Deus e ao governo, nem lhes suprime o direito de matar que eles têm. Pois o seu direito a castigar os malfeitores, Deus o delegou ao magistrado em lugar dos pais. Polêmico Lutero, hein? Vocês não concordam comigo? Isso aí foi Lutero que escreveu. Ele disse, olha, em vez dos pais matarem, Deus delegou isso ao governo, à autoridade. Bastante complicado isso aí, né? Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu estou só descrevendo para vocês aqui o que Lutero escreveu, né? Então, ele fala desse direito de matar. Eu sei que isso é um assunto polêmico, isso não é unanimidade no mundo em que vivemos. Nós temos nações onde, por exemplo, a pena de morte ela é algo, digamos assim, estabelecido. Temos até países, é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, né, onde tem estados que têm isso regulamentado e outros estados não. No Brasil, a pena de morte ela não é praticada, ela não está dentro da lei civil, não tem espaço lá, né? Mas tem lugares no mundo onde ela é praticada. Vamos em frente, vou pedir para o Guilherme passar para a próxima aí. Vamos adiante no Catecismo Maior aí. Causa e necessidade do quinto mandamento. Por que ele é necessário? Qual é a causa que o gera e por que é preciso? Por favor, pode passar a próxima aí. Olha, Lutero explica. É que Deus bem sabe quão mal o mundo é
e quanta desgraça existe nesta vida. Por essa razão, colocou este e outros mandamentos entre bom e mal. É interessante a gente observar isso aí, né? Essa causa e necessidade do quinto mandamento, né? Deus sabe como o mundo é mau. E quanta desgraça existe. Vocês imaginem se Deus deixasse o mundo agir desenfreadamente. Como é que será que a gente estaria hoje? Será que nós estaríamos aqui? Não sei se a gente estaria aqui, né? Essa pergunta é mais ou menos parecida com aquela ou aquela colocação que muitas crianças fazem às vezes, né? Especialmente quando olham para Gênesis, né? E a Arca de Noé. O que aconteceu com os dinossauros, né? Perguntam lá. Será que os dinossauros não estavam na arca? A pergunta que eu sempre faço é: vocês imaginem se os dinossauros estivessem vivos? Será que a gente estaria morando em casas hoje? Será que a gente conseguiria trabalhar com esses monstros andando por aí? Eu acho que a gente estaria fugindo, se escondendo em cavernas, né? Se escondendo em algum lugar. Então, Deus tem os seus caminhos, ele não permitiu. Da mesma maneira, a gente olha para cá, né? A causa e necessidade desse mandamento é devido à maldade no mundo, né? A desgraça que existe nessa vida. E por essa razão Deus colocou este e outros mandamentos. Pode seguir em frente, pastor Guilherme. Depois no final a gente vai debater, tá, pessoal? Estou fazendo uma exposição para a gente poder conversar depois. Objetivo do quinto mandamento. Pode seguir em frente aí. Catecismo Maior, parágrafo 185. Quer ele, ou seja, Deus, com isso, em resumo, que cada um esteja protegido, livre de perseguição e tranquilo quanto à maldade e violência dos demais. E quer que este mandamento envolva o próximo como muro, fortaleza e asilo sagrado, para que nenhum mal ou dano se lhe cause no corpo. Então, o objetivo é proteger o ser humano. Parece uma coisa um pouco contraditória, né? Me proteger de mim mesmo, proteger o ser humano de si mesmo. Mas é esse o objetivo do quinto mandamento. É colocar um limite. Até aqui eu vou, eu não posso passar daqui. Eu tenho que respeitar o espaço que existe entre o que eu quero e entre o que o meu próximo quer. Pode seguir em frente, vamos para o próximo parágrafo. De sorte que o escopo, o mapa deste mandamento, o resumo, é que a ninguém se faça mal por causa de qualquer ação má, posto que plenamente o mereça. Porque onde se proíbe matar, aí se proíbem, outro sim, todas as causas que possam dar origem a homicídio. O que Lutero está dizendo aqui? Onde o quinto mandamento é respeitado, todas as outras causas que provocam a morte premeditada são evitadas, ou pelo menos se ajuda a limitar e evitar. Bom, aqui nós temos um breve resumo do que Lutero apresenta. Eu queria aqui, eu tenho ainda pela frente aí mais 3 lâminas aí, mais 3 telas, né? E tem texto bíblico depois. Mas eu queria aqui abrir para comentários de vocês. Porque o que eu fiz aqui foi uma descrição. Eu trouxe uma descrição do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e trouxe também aquilo que Lutero nos trouxe, né? No Catecismo Maior e no Catecismo Menor. E eu queria ouvir vocês agora. Quero abrir aí, então, para comentários, né? Fiquem bem à vontade. Quem quiser aí conversar, pode levantar a mãozinha, pode se manifestar, por favor. Microfone de vocês. Por favor, Glad. Eu achei interessante que nessa tela que está aparecendo agora, nessa última, Lutero ameniza um pouco aquela questão ali, né, por exemplo, onde fala que para os pais não matarem, o governo pode matar, coisa assim. E aqui diz que cada um esteja protegido, livre de perseguição e tranquilo quanto à maldade e violência dos demais. Porque muitas vezes a maldade pode ser até das autoridades, né?
E uma coisa assim, né, o que parecia no outro ali seria já uma defesa de uma pena de morte, né, parecia, no caso. Mas aqui já mostra que não é, porque em alguns países a justiça não funciona, né. Quando tu vais ver, teria gente executada e os caras descobrir que não tinha nada a ver com e a questão de perseguição, a questão de, muitas vezes, como é que eu vou dizer assim, castigar com uma pena máxima por ideologia, sei lá. É interessante a tua colocação aí, Glad, porque e realmente por isso que nós temos um sistema jurídico, né, que a gente sabe deveria funcionar, né, mas infelizmente muitas vezes ele não funciona, ou ele é lerdo, ele é tardio na hora de agir, né, mas sem dúvida alguma eu acredito que dentro dessa abrangência que tem o quinto mandamento, a gente tem também aí, digamos assim, essa questão da autoridade, e aí eu falei do quarto mandamento, né? No quarto mandamento a gente fala sobre as autoridades lá, que provém de Deus, né? Deus, quando instituiu essas autoridades, ele o fez, né, com o objetivo de que cumprissem bem com seu papel, né? Esse é o desejo de Deus. Como é que isso se dá lá na prática? Aí realmente é algo bastante complicado, né? O seu Rudy levantou a mão aí, seu Rudy, por favor. Rudy, só antes do Rudy ali, que o senhor falou que às vezes muitas vezes o nosso sistema ele é lerdo, né? É tardio e muitas vezes é seletivo também. Porque se vê muitas vezes condenarem pessoas por causa de classe social, e aí a gente vê muitas vezes alguns cometerem crimes que todos veem, né? Tipo assim, tem juízes, muitas vezes, ou políticos, ou outras categorias aí que cometem crimes que todo mundo vê, mas não acontece nada, né? Então, também é seletivo. É verdade. Seu Rudy? Boa noite a todos. A minha manifestação é o seguinte: esse mandamento a gente se limita muito ao tirar a vida diretamente de uma pessoa, não um ato direto, né? Ou condenar o cara à forca, à morte, ou coisa assim. Mas quando Lutero ali diz que não se deve, ou está se praticando um ato de matar, quando se causa um dano ao corpo de uma outra pessoa, de um outrem, isso envolve muito mais responsabilidade das pessoas, porque no momento que o cara nega uma vacina, né, despreza a vacina, ele está causando mal. Também quando ele está recebendo uma propina, ele está causando mal ao corpo do outro, direto ou indiretamente, porque no momento que ele se apropria de um bem ou de uma verba pública, coisa assim, ele causa mal indiretamente ao outro, via saúde e tudo isso. Então, eu entendo que a gente tem que ampliar muito mais para esse lado também, né? Não só tirar a vida direta, mas indiretamente. E aí a responsabilidade do cristão é muito maior. Sem dúvida, seu Rudy, se amplia, né? Tanto é que vocês vejam que é interessante ali, Jesus, ele até relaciona isso com a vida espiritual no culto, né? Então ele já faz um gancho, olha, se tu estiveres em litígio, em dificuldade com teu irmão, né? Vai primeiro resolver o problema, né? Se há ira, se há discórdia, vai resolver primeiro. A partir daí vai ao altar. A partir daí vai viver essa comunhão com a comunidade de fé. Então, sem dúvida alguma, é algo bastante, digamos assim, comunitário, até eu diria, né? E aí a gente encontra isso ampliado para a sociedade, né? Como é importante que a gente tente conviver, pelo menos essa palavra, né? E em harmonia dentro do possível. Às vezes não é, né? A gente encontra situações aí tão complicadas. Vocês devem estar acompanhando essa situação, essa caçada que está acontecendo a esse serial killer aí que está solta, né?
no Brasil aí, cuja notícia ganhou os telejornais, né? E a polícia, eu não sei até agora, não sei se vocês têm alguma notícia, mas até agora, 18 de junho, 10 para as 9 da noite, me parece que ele ainda não foi preso, né? Então, realmente, é um mandamento que interfere na vida comunitária como um todo, né? Na vida social, né? Mais algum comentário, pessoal? Seu Nelson, por favor. Se o Nelson está falando, deve estar desligado o microfone. Eu acho que ele está tentando ligar. Isso. Não ligou, seu Nelson. Faça o seguinte, ó. De repente o senhor tenta sair da sala e retorna de novo. E aí pode perguntar. Às vezes pode ser algum probleminha que deu. E conseguiu. Pastor, eu tinha uma dúvida aí quanto a Lutero, tá? Um determinado momento, eu estava conversando com uma pessoa que não é defensora do luteranismo, era de uma outra religião, e ele meio descaracterizou Lutero assim, dizendo, sai daí, vocês estão numa religião onde Lutero matou uma pessoa. Isso é verdade ou não? Eu não vi nenhum local assim que isso tenha acontecido, mas eu gostaria de tirar essa dúvida, se Lutero cometeu um homicídio ou não. Não, seu Nelson. Não. Não? Não. Lutero, às vezes, tem alguns historiadores que atribuem, por exemplo, a revolta dos camponeses que houve na Alemanha, né, que Lutero teria tido papel nessa revolta, teria se envolvido, ou teria provocado, né? Mas, na verdade, Lutero ele foi contra, ele até recriminou isso, né? Essa revolta que aconteceu, e foi num período da ausência dele, a gente lembra, aquele período em que Lutero ele foi excomungado do catolicismo, e ele então é sequestrado por um amigo e fica recluso, né? Ele até adota um codinome, né? Cavaleiro Jorge, né? E ele fica então escondido por um bom tempo, e nesse seu retiro, digamos assim, acontecem coisas na cidade, acontecem a revolta, e igrejas são apedrejadas, né? Pessoas são mortas, né? Então tem gente que atribui que ele tenha tido culpa, mas não, né? Não, Lutero nunca cometeu homicídio e nunca provocou algo que viesse a resultar na morte de pessoas, tá? Então, não confere. Tá bem, então, tá ok. Obrigado, pastor. De nada. Pessoal, mais alguma manifestação? Então vamos em frente. Qualquer coisa, por favor, interrompam aí. Vou pedir para o pastor Guilherme passar para a próxima tela, porque nessa próxima tela, uma pergunta interessante. O que Deus espera de nós? O que Ele espera da gente? E aí eu trouxe aqui textos bíblicos, né, que, de certa maneira, nos incentivam a praticar o quinto mandamento. O que Deus espera da gente? Primeira passagem bíblica aí, vamos lá. Texto de Romanos, capítulo 12, versículo 20, ó. Vamos lembrar que Lutero manda que nós, ou melhor, lá na explicação, né, do quinto mandamento, ele coloca que devemos favorecer o nosso semelhante nas suas necessidades corporais. Que em Romanos 12, 20, isso está bem claro, ó. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Então, quem nos ataca com a maldade, recebendo de volta bondade, no mínimo pensa a respeito desta atitude. No mínimo reflete a respeito disso. Se a gente pega, por exemplo, a história da igreja cristã, se a gente olha, por exemplo, o cristianismo ao longo dos séculos, né, os cristãos lá que perderam a vida em tempos de perseguição, nos 3 primeiros séculos da era cristã, foi o período em que o cristianismo cresceu
assim de uma forma gigantesca, né? Por quê? Porque essas pessoas que entregavam a sua vida pela causa do evangelho, elas eram vistas por outras pessoas, o seu testemunho era visto, e mais pessoas se juntavam ao grupo. Eles ficavam pensando, puxa, olha, essas pessoas estão morrendo por uma causa que deve ser muito nobre. Alguma coisa tem por trás. Passavam a conhecer o evangelho e iam se somando ao grupo de cristãos. E a igreja, mesmo sob perseguição, ela persistiu. Ela foi preservada, né? Também um outro texto que nós temos aí, pode passar o próximo texto aí, pastor Guilherme. Gálatas 6, versículo 10, ó. Aqui Paulo, aliás, o apóstolo Paulo, ele amplia, ou melhor, ele faz uma aplicação do fazer o bem também dentro da comunidade de fé. Ó. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos. Exato. Ele está lembrando daquilo que ele já havia dito lá em Romanos 12, 20. Especialmente aos que fazem parte de nossa família na fé. Olha como é importante isso. A gente olhar para nossa família na fé. Fazer o bem. Isso Deus espera de nós. Né? Também ali o 5º mandamento precisa ser praticado. Próximo texto bíblico. Efésios, também Paulo de novo, capítulo 4, versículo 32, ó. Ao invés de agir com o mal, pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Então, Paulo aqui faz um paralelo, né? Na medida em que eu estou em contato com o meu semelhante, a maneira como eu ajo em relação a ele tem que refletir a maneira como Deus age em relação a mim. E aí nós temos um outro versículo, um último versículo que, aliás, não é versículo, é uma afirmação. Isso é uma coisa muito interessante, gente. Nós temos um livro chamado A Ética de Cada Dia, tá? Eu até vou pegar o livro para mostrar para vocês aqui. Aqui está o livro, ó, uma leitura muito interessante, uma pena que eu tenho a impressão que ele não tem mais edição dele, não está impresso. O Dr. Martin Wart, ele escreveu esse livro aqui, A Ética de Cada Dia, eu recomendo a leitura, um livro muito bom. Nesse livro ele faz um paralelo entre os mandamentos e as petições do Pai Nosso. E ele faz um paralelo muito interessante quando ele descreve o 5º mandamento, né? Ele faz, então, um paralelo lá com a 5ª petição. Deixa eu encontrar aqui o texto, né? E aqui ele justamente faz essa aplicação porque ele lembra da 5ª petição do Pai Nosso, né? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, né? Então, ele faz aqui um paralelo, um comparativo, e ele destaca dentro desse 5º mandamento, né, aqui, ó, encontrei, ó, 5º mandamento, né, ele diz assim, ó, aliás, desculpem, com o 5º mandamento, a 5ª petição do Pai Nosso, né, ele faz aqui um paralelo do perdão, está ligado lá à 5ª petição do Pai Nosso. E é muito interessante que dentro dessa perspectiva, ele puxa também a 4ª petição. Ele faz aqui um paralelo com o não matarás com o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aqui ele vai falar em matar e vai falar em vida. Quando ele fala em pão, ele fala em vida. Eu acabei colocando 5ª petição, mas na verdade é 4ª, que peço desculpas a vocês aí, foi na pressa de digitar. Então, quando ele fala em não matar, ele fala em vida, por causa do pão. E aí ele faz uma descrição dentro desse material que ele traz aqui, ele fala da lei da santidade da vida, fala sobre as agressões sociais e psicológicas, a responsabilidade médica e bioética,
Ele também trata de outros temas aqui, como aborto, clonagem, né, eutanásia, são assuntos aí que estão aqui dentro, controle de natalidade, fala também sobre a lei da morte, guerras, autodefesa, pacifismo, enfim, isso aqui renderia um outro estudo bíblico, né? Fala também sobre revoluções, muito interessante o que ele coloca aqui. Mas esse paralelo que ele estabelece com a quarta petição do Pai Nosso, né? O pão nosso, o pão da vida, é muito interessante porque ele nos faz olhar para a vida como um bem precioso de Deus, como algo que sacia o ser humano, como algo que nos completa. É claro que na nossa realidade de mundo hoje, em que a gente luta pela vida, e é o que nós estamos vivendo ao nosso redor, tendo em vista esta pandemia, né, a gente acaba trilhando muitas vezes um caminho em que o medo, a angústia, eles estão tomando parte do nosso cotidiano. Mas nós não podemos esquecer que o mesmo Deus que deu a vida, ele também a cuida, ele também a preserva e nos concede ferramentas para que essa vida seja preservada. Tanto é que a gente estava aí comentando no início, né, antes da gente começar a nossa reunião, sobre a questão do processo de vacinação, né, de todas as pessoas. Aí nós também estamos lembrando a preservação da vida, né? E que bom que isso está cada vez mais atingindo a nossa população, e nós oramos para que isso aconteça o mais rápido possível, dentro daquilo que é viável, né? E a gente possa logo, logo ter tempos melhores, né? E, resumidamente, indo para a próxima tela, já partindo para o final do nosso estudo, a gente pode dizer que, com o quinto mandamento, Deus protege a nossa vida e a do próximo. E devemos fazer tudo para cuidar da nossa vida e saúde, bem como do próximo. É bom lembrar que cada um de nós peca contra o quinto mandamento. E a gente precisa, né, diariamente precisamos nos arrepender e confiar no amor de Jesus, que nos amou primeiro. Com o amor e a ajuda que Jesus nos dá, somos capacitados a amar as outras pessoas em todas as necessidades. E finalizo com as últimas palavras na próxima lâmina, dizendo que, em resumo, no quinto mandamento, Deus protege a vida. Por isso, não devemos tirar a nossa ou a vida de alguém, estragar a nossa saúde, nem prejudicar a vida de outras pessoas. Mas devemos cuidar da nossa vida e saúde e devemos ajudar ao nosso próximo para que a sua vida seja conservada. Que Deus nos abençoe para que a gente possa cuidar deste bem tão precioso que é a vida. E que a gente possa vivê-la nesses tempos tão complicados que temos vivido, lembrando que o mesmo Deus que a criou também a preserva. Seria isso, presidente. Não sei se alguém tem algum comentário, algum acréscimo. Deixamos aberto aí, então, para comentários, perguntas. Eu acho que é isso, então, né? Não havendo comentários nem perguntas, agradecemos mais uma vez ao pastor pelo belo estudo. Pelo jeito foi muito bem explicado, que todo mundo concordou. E então agradecemos pelo estudo. Temos aí, viu, Vlad? Temos aí, acho que o Lélio levantou a mão e o Renato depois, por favor. Tá ali. Não, eu só queria comentar uma coisa assim com relação a esses estudos, né? Que certamente, se tivéssemos reunião presencial, nós íamos ter bastante debate sobre todos eles, inclusive nesse de hoje, né? Que surgiriam muitas outras situações para a gente debater, né? Porque assim eu acredito que muitos não questionam, não
colocam as suas dúvidas às vezes, porque uma por não saber a hora de falar, de repente, outro com medo porque está sendo gravado, né? Não sabe o que as outras pessoas vão pensar sobre a pergunta ou a colocação feita numa rede social, aí daqui a pouco isso aí vai para uma rede social, né? Então, assim, pena nós não poder estar presencial ainda, né? Para tirar essas dúvidas de muitas pessoas aí, que com certeza temos e sempre vamos ter, né? Mas muito bom o estudo, pastor, parabéns. E é sempre bom ouvir sempre de novo sobre os mandamentos, sobre a lei, sobre o evangelho, sobre a salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, era só isso aí que eu queria colocar. Renato? Primeiramente que, aparentemente, esse é um estudo, é um mandamento que não tem muito que se pensar, né, que se discutir. E eu me alegro muito quando eu vejo, eu sei, é óbvio, eu vou chover no molhado, o pastor Valdir é uma pessoa muito preparada, da mesma forma como eu já vi em outros estudos, que eu acho que o Guilherme também vai para um bom caminho, de um bom preparo, né? Claro que o pastor Valdir já tem uma bagagem de anos de ministério, que também ajuda bastante nessa hora de formular um estudo, né? Mas é um estudo basicamente baseado na palavra de Deus. E isso é fundamental para a gente, né? Que nós tenhamos sempre em mente que o que importa é a palavra de Deus falar. Não a minha ideia, o que eu penso, o que eu não penso, o que eu acho, o que eu deixo de achar. Até eu acho que os cristãos deveriam ter mais essa preocupação, né? De não sempre querer externar a sua ideia simplesmente alheio à vontade de Deus. Muito pelo contrário, ele deveria sempre, antes de manifestar alguma coisa, pensar: isso vai de acordo com aquilo que Deus espera de mim, aquilo que Deus diz para mim na palavra dele. Então, isso é que é fundamental. Eu concordo com o Léo que se tivesse, de repente, uma reunião presencial, iriam surgir outros temas e a gente divagaria por muitas outras coisas, né? Quando fala-se na preservação da vida, fala-se, por exemplo, de como eu lido com as pessoas que trabalham comigo, se eu exploro elas, se eu tenho até alguém em regime de escravidão, ou análogo a isso, que a gente vê muitas vezes até cristãos, entre aspas, pelo menos, que tem esse costume, infelizmente, de uma profunda exploração, que acaba tirando, muitas vezes, a razão da vida de uma pessoa, né? Ou até mesmo dentro da minha casa, com a minha esposa, como é que eu lido com ela, como é que eu trato ela, como é que eu permito que ela se manifeste livremente, ou eu acabo explorando a opinião dela, né? Então, várias coisas realmente interferem nesse matar, né? Não matarás. E é muito interessante a gente ver, e o pastor trouxe muito isso, né? Abordou de uma maneira bem abrangente, que é muito maior o não matarás simplesmente com tirar a vida. Às vezes não é tirar a vida fisicamente, mas é tirar a alegria de uma pessoa viver, a vontade de uma pessoa viver. Tudo isso está incluído nesse mandamento, né? Então, eu também parabenizo o pastor pelo belo estudo. E se às vezes a pessoa pode pensar, pô, o pessoal não está a fim de participar, não, é que realmente não tem muito o que falar, pastor. E quando a palavra de Deus fala, a gente cala, a gente aceita. Olha, gente, eu agradeço o carinho de vocês aí e eu acho que foram boas as colocações aí. É a palavra, né? A gente não tem muito o que dizer, né? Mas a Bíblia, ela é tão rica em trazer esses temas e às vezes também mexer conosco, né? Nos tirar da zona de conforto, que ela é, sem dúvida alguma, o livro dos livros, né? A Escritura é incomparável. A gente vivencia isso aí. Eu digo para vocês que a gente tem
A cada 3 anos a gente dá um giro nos textos bíblicos que se prega no final de semana. E cada vez que a gente lê a mesma passagem novamente, a gente descobre coisas novas, né? E Deus, ele de certa maneira, quando coloca a sua lei, quando ele compartilha conosco a sua vontade, né? Ele nos fornece aí um panorama bem amplo daquilo que é a vida humana de fato, né? E eu agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês aqui. É um privilégio poder trazer um pouquinho desses temas aí, né? E que a gente possa seguir compartilhando e na medida em que seguirmos meditando na palavra de Deus, crescendo também, né? Nisso e na comunhão cristã. E também aproveitando aí o gancho do Glad, né? Não tem dúvida, o nosso estudante, o Guilherme, está indo por um excelente caminho também, né? Porque também faz um uso muito feliz da palavra de Deus aí. Acho que ele quer falar lá, ó. E o gancho foi do Renato. Perdão, Renato, foste tu que mencionaste aí, tá? Concordo contigo. E esse mandamento, assim, né, ele vem, se a gente for ver historicamente, assim, né, o cuidado que Deus teve, num contexto em que os romanos matavam, né, e os judeus perseguiam os cristãos, como o pastor comentou, os cristãos, eles não retribuíam da mesma forma, eles não perseguiam os judeus ou não iam atrás dos romanos lá que crucificavam as pessoas para matar eles também, né? Então, muito pelo contrário, quando eles passavam quando as outras pessoas passavam por dificuldade, eles demonstravam o amor, né, por essas pessoas e cuidavam deles, né? Também eu me lembro que o professor Linden comentou também numa das aulas, quando caiu a cortina de ferro lá na Rússia, né, a perseguição era gigante, assim, em relação aos cristãos, eram reprimidos lá dentro, né, e o que se sabe é que os cristãos nunca se levantaram contra o governo, mas quando caiu a cortina de ferro, existia um número muito grande de cristãos lá dentro, né, a palavra de Deus ainda continuava a ser proclamada lá, e isso já está mais perto de nós, né? A gente já vê que tá um pouquinho mais perto, já não está tão longe, né? Então, dentro dessa preservação da vida, né, do cuidado com o outro, isso é um testemunho que a gente continua dando, né? Já não é de hoje que se prega aí, né, numa sociedade cada vez mais egoísta, dizendo que você faz com a tua vida o que você achar melhor, né? E muitas vezes a gente acha que aquilo é melhor porque a gente está tomando uma decisão em cima daquilo, mas às vezes prejudica. E a palavra de Deus, ela vem e mostra assim, né, que olha, tu tem que cuidar do teu corpo e cuidar do corpo da outra pessoa, né? Ou quando a pessoa está indo por um caminho que não é legal, você vai lá e fala com ela, né, para que isso não prejudique a vida dela. Isso também é preservar a vida do próximo, né? Cuidar da vida do próximo, das outras pessoas, né? Enquanto aí se tem cada vez mais uma liberdade, né? Ou uma libertinagem que você tem autoridade sobre a vida ou sobre a vida de outras pessoas, a palavra de Deus diz que não, que você deve cuidar, que você deve preservar e que você deve olhar cada situação como única e que ela tem particularidades, né? Me lembro ano passado que deu aquele baita estouro, né, em relação, principalmente ao posicionamento de cristãos em relação àquela menina que foi estuprada, né, e acabou engravidando, né, e teve muita gente dizendo que, ela não tem o direito de... Sim, ela não tem o direito, mas no caso ali, ela estava correndo risco de vida. 2 pessoas estavam correndo risco de vida, né? Tanto ela quanto a criança. Era uma gravidez de risco. E aí se precisa tomar uma decisão. Você corre o risco de perder 2 pessoas ou você preserva a vida da menina que passou por uma situação muito delicada, né? São posições que se colocam diante de nós e que a gente precisa pedir que o Deus ilumine o nosso entendimento diante de uma situação dessa, né?
E com certeza, a palavra de Deus, quando a gente para, né, como o pastor Valdir comentou, a gente para meditar nela, às vezes a gente vai tomar uma decisão mais acertada, talvez não seja 100% correta, mas a mais assertiva possível dentro de cada situação, né? Então, dentro dessa preservação da vida, eu acho que isso é muito presente, ela está cada vez mais, o seu Ruth aí trouxe exemplos diferentes, né, em relação também ao governo, e é isso aí, a nossa situação hoje é totalmente diferente no contexto em que a Bíblia foi escrita, mas ela continua sendo aplicada, e cabe a nós estudarmos e continuar estudando a palavra de Deus para que a gente possa perceber o que Deus quer para a nossa vida e o que Deus não quer para a nossa vida. Seria isso aí. É isso, então? Só para dizer que eu disse que o gancho foi do Renato, mas eu concordo plenamente também que o Guilherme é um cara tá no bom caminho. Pessoal, então encerramos o estudo, né? Mais uma vez, obrigado, pastor, um ótimo estudo. Então, eu vou passar a palavra para o secretário, né? Para a leitura do relatório da reunião anterior. Convido a todos que, depois do relatório aí, para a gente abrir as câmeras para bater aquela tradicional foto da nossa reunião. Certo? Logo depois do relatório. Bom, o relatório de atividades da Liga de Leigos da Redenção, data 4 de junho de 2021, horário de início 20 horas e 5 minutos. Local, a web, reunião online pela plataforma Google Meet. Dirigente Vladimir Krause Braga, o presidente. Devocionista Vladimir Krause Braga, texto base, Hebreus, capítulo 13, versículo 17, o tema da devoção, Pai, mãe e mestres, servos de Deus. Estudo bíblico, oficiante o pastor estagiário Guilherme Rain. Texto base, Êxodo, capítulo 20, versículo 12, o tema do estudo, os 10 mandamentos. Quarto mandamento, autoridade. Assuntos tratados. Primeiro, relatório da reunião 21 de maio de 2021, foi lido pelo secretário Renato Santos e aprovado sem observações. Segundo, feijoada da Escola Luterana da Redenção. O presidente Vladimir convidou a todos os assistentes a participar de almoço a ser realizado pela Escola Luterana da Redenção, em formato drive-thru, no dia 13 de junho, sendo servido entre as 11h30 e as 13h30, a valor de R$ 25,00 o prato, será composto de feijoada, arroz, couve e laranja, salientando ainda que haverá auxílio de leigos e servos de nossa congregação. Terceiro, reunião de 18 de junho de 2021. A próxima reunião de nosso departamento ainda será realizada pela plataforma do Google Meet, sendo avaliado nesta data a forma das próximas reuniões, se presencial ou não. Quarto, ofertas. Foi novamente reforçado pelo presidente que quem desejar ofertar para o departamento pode fazê-lo junto à secretaria da congregação ou no prato de ofertas, nos cultos presenciais, sempre salientando a necessidade de ser identificado no envelope a finalidade da mesma. Quinto, notícias sobre membros enfermos. Foi informado pelo pastor Valdir Lopes Júnior da situação de saúde dos irmãos leigos Martim Adão Henrique e Jorge Castanheira, bem como de membros da família Clements, que estão acometidos de Covid-19, reforçando o pedido de orações por esses irmãos. Sexto, comunicados da diretoria distrital de leigos. Foi oferecida a palavra ao senhor Darlan Govert, que, falando em nome desta diretoria, saudou aos membros participantes da reunião, salientando a importância de se manter as reuniões de leigos dos departamentos distritais, ainda que de forma virtual, em função da gravidade da situação sanitária em que nos encontramos. Informou o mesmo que, em reunião realizada em 2021, essa diretoria deliberou sobre o Congresso Distrital de Leigos, que deverá ser realizado de forma virtual no dia 2 de agosto de 2021, tendo confirmado como palestrante para esta ocasião o pastor Egon Koperek, ex-presidente da IELB e atualmente pastoreando em Bagé. Reiterou o convite a que todos se façam presentes neste evento e, por fim, agradeceu em nome da Capelania Hospitalar, da qual faz parte da comissão de apoio, pelo auxílio que os membros deste departamento e congregação
tem prestado a mesma. 7º, comunicados da Liga de Leigos Luteranos do Brasil, da 3LB, falou o senhor Carlos Schuch, saudando a todos os presentes e cumprimentando a Liga por manter as reuniões acontecendo, ainda que de forma virtual, salientando a importância do estudo da Palavra de Deus continuar sendo oferecido. Lembrou ainda que o Congresso Nacional da 3LB se realizará virtualmente nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2021, com encerramento nessa data. Informou ainda haver uma chapa de Curitiba lançada para assumir a gestão da 3LB no período 2021 até 2023. 8º, oração de encerramento. O pastor Valdir dirigiu uma oração, incluindo diversos membros da congregação que enfrentam problemas de saúde, além de um vizinho que está cometido de Covid-19 e cuja família fará exames para saber se também está positivado. Logo após, convidou os presentes a orar em conjunto a bênção. Hinos cantados, Bendito o Lar, Bom Pastor, os Nossos Lares e o Hino dos Leigos. Presença 21 online, além de 22 visualizações no YouTube e 200 visualizações no Facebook. Sendo esse o relatório, devolvo a palavra ao presidente. Relatório lido, então, agradecemos ao secretário. Alguma observação? Não havendo, relatório aprovado. Então, pessoal, vou pedir agora para todos que puderem abrir as câmeras aí para a gente registrar a nossa presença da reunião. Glad, só para constar, deu 138 almoço da escola. Eu vou colocar nos assuntos agora, para agradecer o pessoal. E agradecer, a Silvia pediu para que eu agradecesse a todos que colaboraram, ajudaram, tanto na confecção como na entrega e também na compra, né? Veio bastante elogio por parte de quem buscou, isso aí nos alegra muito para que a gente possa continuar assim, fazendo coisas boas. Sim, sim. Tanto para a escola como para a congregação e para os departamentos aí. Não, bom, pessoal, nós já entramos nos assuntos, então, e eu não sei se deu já para registrar aí, Guilherme, então, para fazer um print da tela aí. Sim, vamos fazer. Então tá, quem puder abrir a câmera, rapidinho, aí vamos fazer um print da turma que está aí. E seguimos conversando, então, já nos assuntos, e colocamos, então, já como primeiro assunto esse, agradecer aí o pessoal a turma que ajudou lá, né, tivemos vários leigos ajudando, tivemos servas ajudando, o pessoal que colaborou, que comprou, porque uma coisa assim, ajudando a escola, nós estamos ajudando a congregação, é uma coisa só. Se a escola, por acaso, for mal, aí tá feita a foto aí, pessoal, tá feito o print. Os mais feinhos, se quiserem, pode ligar a câmera, os bonitos ficam. Então, agradecer o pessoal aí, e qualquer outro evento que tiver, podemos contar, né? A gente sabe que pode contar com o nosso departamento, com as servas, vamos tocar em frente. E muito boa feijoada, espetáculo. Espetáculo mesmo. Pessoal, outros assuntos? O assunto de sempre, só para lembrar, o Renato Santos levantou a mão. Não, só deixar um agradecimento especial a um leigo, que é o Daniel Richel. A Jaque chegou em casa mexendo, que a Simone, para variar, Simone Richel, presidente da Servos, estava lá, batalhou, ajudou um monte. A Nelly também, que fez um belo do arroz. E quem me conhece sabe quanto eu sou fã de arroz, e o arroz da Nelly é de cinema mesmo, né? Ele nem comeu feijão, ele comeu só arroz. Não, mas o feijão, é só falar um agradecimento ao Daniel, porque o Daniel ficou mexendo a panela de feijão. E a Jaque mexeu, as pessoas não têm noção que às vezes uma coisa tão simples como mexer a panela faz toda a diferença, porque evita que o feijão queime no fundo. Então, às vezes a gente se preocupa assim, eu quero ajudar, mas eu não tenho habilidade para nada. Para mexer a panela, tu tem habilidade. Então, isso também faz a diferença. Então, a gente tem que ter essa noção de que eu quero ajudar, uma forma de ajudar sempre vai ter. Então, fica o agradecimento ao Daniel pelo esse nobre gesto, porque ele deve ter cansado um pouquinho o braço, mas serviu bastante para que a feijoada ficasse espetacular.
Verdade isso, Renato. Olha, para quem cozinha sabe como isso aí é importantíssimo, né? E sem sombra de dúvida, foi assim uma alegria para nós todos ver ele lá e sempre bem humorado, gostando de fazer o que estava fazendo e certamente só saiu boa porque não queimou. E graças aí à dedicação do Daniel aí. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Daniel. Merece, Não, meu amigo. e tem uma coisa assim, né? Tem algum que nem eu, assim, que não sabe fazer nada, eles me mandaram fazer entrega, né? Mas sempre tem missão para todo mundo, sempre dá para ajudar. Aí eu saí para fazer entrega, eu nem fiquei lá para não atrapalhar. Aí, Daniel, o Glad quer elogios para fazer entrega também, viu? Viu? Ciumento, hein? É. Na próxima vez o Daniel sai para fazer entrega e eu vou ficar mexendo no panelão. Aí vai queimar tudo. Pessoal, só assim, o assunto de todas as reuniões agora, né, desse ficou definido, continua aberta aí a possibilidade de quem quiser levar a oferta para a liga, né, oferta como se fosse a oferta da reunião nos cultos, tanto nos que vão no Laranjal como na Redenção, envelope identificado, ou se alguém quiser levar na secretaria, essa oferta, ela vai para a capelania, para a casa da capelania. Esse é o assunto de todas as reuniões, a gente só repete, né? E só que assim, nós temos um outro compromisso que nós temos que voltar a acertar, porque as servas, elas estão pagando o display, aquele missionário da hora luterana, era um mês para nós, um mês para elas. Como nós não temos recolhido oferta há muito tempo, e servas têm esse costume, né? Continuaram levando na igreja e tal, como sempre fizeram. Nossa oferta sempre foi diferente, então o pessoal não está acostumado. Mas nós vamos ter que logo em seguida agora começar a acertar. Nós já estamos devendo, acho que uns 2 ou 3 meses para servas. Mas aí agora a gente vai ver também. Já entrando nesse assunto, outro assunto também que a gente vem tratando nas últimas reuniões, a questão da reunião presencial. Eu sempre dou a minha sugestão. Hoje eu deixo em aberto se alguém quer dar uma sugestão. Uma pergunta, assim, ó, como se fosse uma enquete. Alguém aqui ainda não foi vacinado? Pelo menos a primeira dose? Alguns já estão com a segunda, ou já vão estar com a segunda em seguida, né? Eu acho que todos aqui já estão vacinados, né? Dessa turma que está aqui, pelo que eu vi, todos, pelo menos com a primeira dose, e agora em seguida alguns já vão fazer a segunda dose, né? Isso já é mais uma das coisas que a gente pode ver, não que a gente vai mudar os hábitos de todo mundo continuar se cuidando do mesmo jeito, né? Mas já é um outro ponto a se colocar. Se a gente pode, de repente, voltar a fazer a reunião presencial. Hoje eu vou sugerir diferente. Hoje eu vou sugerir que a gente faça presencial a próxima, fazer um teste. A não ser que a situação mude muito. Eu vi que hoje, nos últimos dias, os números têm sido bem pesados. Pelo que eu vi no boletim, foram 13 óbitos aqui em Pelotas, e várias pessoas ali abaixo dos 20, dos 30, abaixo dos 40, e 180 casos hoje, mas esses dias foram 300 tantos casos novos. Mas como nós todos estamos nos cuidando, e se não tiver algum problema de restrição, eu entro com essa sugestão. Mas fiquem abertos aí, ver o que vocês acham. Com os mesmos cuidados que nós temos no culto, né? Eu sugiro que a próxima também seja presencial. Tomando todos os cuidados, mantendo o distanciamento, todo mundo de máscara, direitinho, acho que não tem problema. Até porque o nosso número de leigos está dentro do que é permitido. Sim. Então, eu vejo assim que tem muita gente que está precisando ver os amigos, está precisando pelo menos bater um cotovelo aí, e acho que isso aí também é uma maneira da gente ficar mais forte. Para a gente poder se ver e coisa e tal. Eu acho assim, se tiver possibilidade de fazer a reunião presencial
e até mesmo poder transmitir ela para quem não pode ir, beleza, estou de acordo, acho que vamos ter que passar para essa nova etapa aí, porque tem muita coisa voltando e a gente tá ficando muito acomodado nesse sentido aí. É isso aí, eu acho que... O que o pessoal acha? Alguém é contra? Eu tenho uma dúvida, aliás, duas coisas. Quando é que é a próxima reunião, Glad, por favor? 2 de julho. 2 de julho. Tá. Pastor, como é que tem sido a experiência, pastores, melhor, o pastor Guilherme, o pastor Valdir, com a Jurep na forma presencial? Como é que tem sido? Olha, nós recomeçamos semana passada, né? Fizemos uma reunião semana passada, transmitimos ela pelo Google Meet, né? Fizemos ela de forma presencial e online, né? Então, com o Google Meet fica mais fácil, né? Fica complicado quando a gente tem, por exemplo, que transmitir, como a gente fez o ano passado, pelo Facebook ou YouTube. Obviamente que a gente tem que se dar conta que a captação do som, ela não fica assim 100%. Quem está do outro lado da tela vai ter uma certa dificuldade, né? A não ser que se faça, por exemplo, a reunião, vamos pegar um caso, dentro da igreja, e com microfone, né? Isso. Que aí você consegue usar o microfone. Talvez uma boa medida seria, daqui a pouco, para essa reunião, fixar o microfone num pedestal, por exemplo, e quem vai se manifestar ir até o microfone para falar, o presidente, o secretário, até para não ter aquele risco de passar o microfone de mão em mão, né? Porque higienizar o microfone é muito complicado, né? Até pode estragar o equipamento, né? Mas... Oi? E nós podemos usar uns 4 ou 5 microfones sem fio. Eu tenho 4 microfones sem fio aqui. Tem 2 iguais àqueles grandes da igreja e tem outros 2 que são do mesmo padrão também, né? Outra marca, mas do mesmo padrão. Eu me lembrei disso esses dias, eu tenho eles guardados, e daqui a um pouco nós ligamos e deixa assim, já um com o pastor, um com o estagiário, um com o secretário, com o presidente, e ainda podemos ter 2 no pedestal ali, que o pessoal vai ali e fala, a gente faz uma roda grande, né? E quem quiser pode falar ali, não tem problema. Né? Então, só para finalizar, assim, entre os jovens, foi muito boa a reunião, nós voltamos agora no domingo, o pessoal respeitou a distância, tudo aquilo que foi preciso, né? Até nós fizemos a reunião, não fizemos dentro do salão, fizemos ali fora, mas agora com frio, provavelmente a gente vai ter que ir para um ambiente um pouco mais resguardado, mas com ventilação, dá perfeitamente para se fazer, né? Renato, levanta a mão de novo? Sim. Só deixando claro, eu também sou a favor de que a gente faça essa experiência de fazer, tá? Mas só uma coisa, Glad, só que nós temos que lembrar que tudo na dependência da prefeitura, né? Porque claro. Assim que nem os outros, né? Vai depender. Os números indicam uma tendência muito preocupante e cada vez se ouve mais a boca pequena e a nem tão pequena assim da possibilidade de haver novamente um lockdown. Então, isso tem que estar bem, a gente tem que estar bem na mente, né, de que essa comunicação tem que ser bem precisa, entendeu? Para não causar confusões e aparecer alguém lá no momento que não se possa fazer, né? Mas eu também sou a favor de que se faça presencialmente. Não, mas é isso aí, é assim como os cultos, né? A gente depende das restrições ou não, né? Mas, pessoal, então, fica aprovada a reunião presencial? Todos concordam, então? Acho que quem não é a favor que se manifeste, porque senão depois dá margem para falatório aí. Pessoal, e outra coisa, né? Com toda a segurança, assim como nós conseguimos ir no culto, nós vamos conseguir ir na reunião bem tranquilos, certo? Bom, então, fica aprovada a reunião presencial. Pessoal, só assim para Glad, eu acho que o Thiago levantou a mão aí, eu vi agora. Deixa eu ver.
não apareceu para mim aqui. Tiago, quer falar? Boa noite. Boa noite, Tiago. Não, eu só estava pensando num detalhe. Depois dos cultos, a igreja é higienizada, né? Se tiver uma reunião presencial sexta à noite, quem é que vai fazer a higienização para o culto de sábado? Não, mas Tem nós que ver podemos esse fazer. detalhe. Nós podemos fazer Não, no só salão. tô lembrando. Eu, Sim, sim. pessoalmente, até o final de setembro, não tenho como participar, porque minhas aulas do IF estão sendo sexta à noite. Então, eu entrei mais tarde na reunião, que eu tenho aula todas as sextas até às 9. Hoje eu consegui sair um pouquinho mais cedo. Sim. E com relação ao uso de mais microfones, eu até sugeriria que eles não precisariam ficar fixo com uma pessoa. Se tiver 6, 8 microfones para colocar espalhado, eles vão pegar o som. Eles pegam um distante, não precisa estar com o microfone encostado na pessoa que vai falar, né? Então, daqui a pouco, se tem pedestal, coloca lá 5, 6 microfones sem fio, deixa 1, 2 mais perto de quem realmente vai utilizar, pastores, presidentes, tesoureiros, secretários, sei lá. E o restante, acho que não veria necessidade de levantar e ir até o microfone e falar. Né? Se o microfone estiver espalhado, tu capta, tu consegue pegar bem, dá para aumentar o volume de saída da mesa ali, a transmissão fica bem bacana. Só que eu não vou ter como ajudar realmente, porque eu tenho aula sexta, ficou o dia todo sexta-feira agora. Então, vai ter que ver, de repente, pastor com alguém daquele grupo para ali auxiliar ali, para mexer fazer a instalação ali e auxiliar depois está tudo funcionando para o culto também, né? Não, mas tranquilo. Eu até acho assim, ó, se for feita no salão, por exemplo, dá tranquilamente para daqui a pouco conectar a base do microfone sem fio, dá para fazer um teste, tentar daqui a pouco conectar no próprio notebook, né? De repente dá para fazer isso, né? Uhum. Daria para tentar usar o amplificador velho também, né? Não, Dá para colocar acho que 6 entradas nele ali, se fosse o caso, e a saída dele direto para o notebook que vai fazer a transmissão. Não precisa e até, ser eu acho que no qualidade. salão, desculpa, Thiago, eu acho que no salão nós podemos ligar até nas caixas amplificadas e deixar, né, ligar nas caixas amplificadas, porque esses microfones são 2 em cada base. Dá para ligar 4 ou 6 até numa caixa. Dá para ligar 3 daquelas bases, né? E até com fio. Os 2 que estão sendo usados agora, o receptor é 2 canais. Então é um microfone para cada canal. Os outros que tinha antigamente era 2 microfones e um canal só. Mas é tranquilo. Isso, né? E tem microfone com fio também. Ligamos ali, botamos em pedestal. Dá para ligar bastante microfone. Tá? Então, aí mas a gente vai planejar direitinho ali. Eu acho que até para a reunião dos leigos dá para ser no salão, porque ali a gente pode abrir as janelas tranquilo, pode espalhar bem o pessoal. E nós fizemos ano passado, na reunião presencial no salão. E bem tranquilo, né? A gente liga o som ali, tudo direitinho. Uma boa iluminação também. Bom, para não prolongar muito, eu não sei se mais alguém tem alguma coisa sobre esse assunto. Obrigado aí, Thiago, pela colaboração. Bom, pessoal, só para lembrar, nós vamos falar numa próxima reunião, vamos ter congresso distrital de leigos, né? Dia 2 de agosto, tem muito tempo ainda. E o Congresso Nacional de 27 a 29 de agosto. O distrital, por enquanto, ainda não se sabe o tema de estudo, pelo menos eles não me mandaram. O palestrante vai ser o Egon Koperek, certo? Mas isso aí vai ficar para mais adiante. Pessoal, tem uma coisa também agora que nós temos que pensar logo adiante. Se nós estivéssemos normal, com reuniões, sem pandemia, nem nada, nós teríamos que trabalhar nisso aí. A congregação, o nosso departamento. Nós temos uma questão dos banheiros, ali da parte superior do prédio. Os banheiros ali, eles estão indecentes. Não sei, talvez seja essa a palavra, porque ali está muito, muito complicado. É claro que complicou tudo, né, porque se nós estivéssemos presencial, nós podíamos fazer alguma promoção de alguma coisa, e a própria congregação também teria uma condição melhor para mexer, mas eu acho que nós temos que ir pensando aqui no departamento de leigos, uma maneira de, até quando voltar ao normal, ou o novo normal, como dizem, né, que a gente tenha os banheiros reformados ali, porque está muito feio.
pessoas de fora, a gente ficou pensando assim, quando teve aqueles cursos ali, né, o pessoal se preparando para tratar da pandemia aí e tal, gente de fora, a gente não deve se preocupar com a aparência das coisas, mas ali não é questão de aparência, é questão de que tá muito, muito ruim mesmo. Então, só colocar isso aí para a gente ir pensando daqui um pouco, mas na reunião presencial a gente pode falar melhor sobre alguns assuntos, né? Aí, aos pouquinhos, a gente pode ir voltando ao normal, devagarinho, tá? Não sei se alguém tiver algum comentário sobre isso. Se não, pessoal, pastor, aquela nossa atualização sobre os doentes e tal, Martim continua na mesma, né? Não tivemos nenhuma nova notícia. Só para dizer assim, para constar, né? Saiu ali no Face da congregação, veio no WhatsApp também, que essa semana faleceu o seu Emílio, né? Emílio Leal. O seu Emílio chegou a participar muitos anos atrás, chegou a participar de algumas reuniões dos leigos. Não foi Covid, né? Não foi Covid. Vamos começar pelo seu Emílio, né? Realmente foi um momento muito difícil, assim, muito triste, né? Eu estive lá fazendo sepultamento, pastor Guilherme também, juntos nós fizemos, né? Foi Covid, foi Covid. Eu achei que não. O Emílio Leal foi Covid. Ele já vinha bastante prejudicado na sua questão de saúde, né? Ele tinha outros problemas já. Desde que eu cheguei a Pelotas, eu sempre o visitei, levei Santa Ceia para ele, periodicamente, né? E nesses últimos tempos, ele claro, com toda a questão da pandemia, né? Ele já... a qualidade de vida dele se deteriorou bastante, de tal maneira que até a capelania hospitalar aí estava envolvida nesse processo com doações, né? Fraldas geriátricas, leite também, que alcançava até ele, né? E, infelizmente, há mais ou menos umas 2 semanas atrás, 1 semana e meia, 2 semanas, para bem dizer, ele acabou sendo internado, se fez a testagem e testou positivo para a Covid, né? E, infelizmente, ele acabou vindo a falecer, problemas respiratórios, realmente foi um quadro muito delicado. Estava na UTI, estava entubado e não resistiu. Então, aconteceu segunda-feira esse falecimento, nós fizemos o sepultamento dele, né? E o seu Martim Adão, mesma situação, ele permanece internado, ele fez a cirurgia na semana passada, estava muito encorajado para fazê-la, né? E foi fazer o procedimento e, infelizmente, acabou não tendo sucesso no procedimento da maneira como se esperava, e ele está hospitalizado, né? E realmente é um homem muito forte. Esse é guerreiro. Muito forte. E eu estive conversando com a família a respeito, né? Nós oramos juntos e comentamos a respeito de como ele é um homem forte. A saúde dele é muito forte, realmente. Tanto que a expectativa de vida dele era muito curta, segundo o conceito dos médicos que o trataram e limitaram a vida dele até o final de semana que passou, e ele está lá internado, né? Está aí 1 semana em frente e nós seguimos orando a Deus, né? Enquanto há esperança de vida, enquanto há chama de vida, a gente pede que Deus cuide, que Deus opere um milagre, né? Que cure, se não for a vontade dele, enfim, né? Que o receba da maneira como for. Mas enquanto há vida, seguimos orando e pedindo que Deus esteja com ele, e peço que vocês incluam nas suas orações também este nosso querido irmão. Pastor, só assim, os clientes passou, foi... Exato, já saíram do isolamento, né, a família, e agradecem as orações, inclusive, agradecem a atenção que tiveram, a gente repassou a eles que oramos na última reunião do departamento, e eles estão, dentro do possível, estão bem, né, recuperando-se, digamos assim, devagar, porque realmente alguns deles tinham comorbidades, né, e então é um processo que é vagaroso, mas dentro do possível já está tudo bem, estão retornando à normalidade, né, e nós temos famílias na congregação que estão aí ainda estão infectadas, né? Tem pessoas em isolamento na nossa comunidade, né? A gente não expõe a público aqui, nos pediram que a gente orasse, mas que estão também enfrentando essa luta, né?
E aquilo que a gente já disse na live ontem à noite, né, reforçando para as pessoas, né, não dá para facilitar nesse momento. O coronavírus, ele, a impressão que eu tenho é que antes ele estava um pouco mais restrito, agora ele se popularizou, essa que é a grande verdade. Nós estamos aí rodeados por ele, tem muita gente infectada, muita gente doente, muitos assintomáticos, então cuidado com a máscara, com álcool gel, né, a questão da proximidade, aglomeração, isso tudo são coisas que tem que se tomar o maior cuidado possível, né, porque realmente ele... E agora uma coisa muito interessante, não sei se vocês têm notado, o que antes era uma realidade muito nossa, por ser cidade grande, agora chegou nas cidades do interior, né, tem municípios ao nosso redor aí que estão enfrentando um baque realmente grande, muita gente contaminada, né? Então é hora de redobrar o cuidado e pedir ao nosso bondoso Deus que passe esse processo de vacinação, que possa chegar ao maior número possível de pessoas e ali adiante a gente possa retomar a vida dentro de uma certa normalidade, né? Mas o cuidado ele precisa ser extremo nesse momento, né? Renato, levantou a mão? Só para que fique registrado, pastor, o falecimento do seu Emílio foi dia 14 de junho, correto? Segunda-feira, foi 14, deixa eu ver. Isso mesmo, mesmo. Hoje, 18. Isso aí. Ok. Pessoal, então eu vou, não sei se alguém teria mais algum assunto, eu vou pedir, então, para o pastor, não sei se é o pastor ou o Guilherme, para fazer uma oração. O Jairo, eu quero até chamar bem-vindos alguns que entraram depois, né, que a gente não sabe no início. O Jairo, o Rudy, o Arcelino, o Thiago, que bom que estão com a gente aí. O Jairo pediu que a gente orasse pela Eni. O senhor falou que alguns talvez tenham pedido para não comentar, né, mas o Jairo pediu que orasse pela Eni, e que eu acho que é um caso que está bem complicado, né? A Eni, ela está hospitalizada, né? Hoje a gente Conseguiu, recebeu... então? Sim. Ela está hospitalizada aqui na FAO e ela chegou a passar por um processo de intubação, mas as notícias que a gente tem hoje são notícias positivas, né? Ela já está reagindo e isso, sem dúvida alguma, é um quadro positivo, né? E Deus tem sido aí amoroso e misericordioso com ela, e aos pouquinhos parece que a situação está se estabilizando, né? Então, com certeza, a gente não pode deixar de orar e incluí-la com certeza, né? Eu até vou sugerir que o pastor Guilherme faça oração para nós aí, quem sabe, e inclua, né? Então, o nome dela nesse momento de oração. Também o Jorge, né? Exato, Que estava de aniversário, né? Isso aí. Ontem? Hoje? Exatamente. Ontem. Ontem. Renato levantou a mão? Não, só para Eni Soares Matos, é isso? Isso aí. Então, podemos encerrar com a oração. Depois, hino dos leigos, né? Oração, já incluímos a bênção junto aí, né? E o hino dos leigos, aí depois terminamos a gravação, e quem quiser ainda conversar mais um pouquinho, estão convidados. Só um registro aí, Glad, antes do pastor Guilherme orar. Eu vi que o pastor Leonel Zimmermann, ele esteve aí conosco, né, também. Esteve conosco. Perfeito, isso aí. Eu esqueci, eu ia comentar, ele esteve conosco, ele entrou um pouco, já entrou mais no fim agora, né? E aí já saiu. Então, Guilherme. Beleza, então. Querido e bondoso Pai, te agradecemos pelo dia que tu nos concedeu, te agradecemos pelo dom da vida que tu nos dás, tanto aqui neste mundo, quanto também na esperança, na expectativa da vida eterna. Te agradecemos porque tu és o nosso Salvador, aquele que nos entrega de graça esta vida eterna. Te agradecemos pelo perdão que tu nos concede. Te agradecemos pelo momento que estamos aqui reunidos para estudar a tua palavra
E ainda assim, Senhor Deus, te louvamos pela tua palavra que vem ao nosso coração. É bom relembrar, estudar a tua palavra, especialmente os mandamentos que tu entregas a nós. Estes mandamentos que servem para que a gente cuide da nossa vida e também cuide da vida do nosso próximo, dos nossos irmãos. Tu quer que nós amemos uns aos outros, assim como tu nos amaste. E que neste amor que refletimos com as outras pessoas também reflita o nosso grande amor por ti, que é o nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos pelas relações que podemos construir ao longo da nossa vida e que assim como nós amamos também outras pessoas, nos amem, querendo sempre o bem, que preservem sempre a nossa vida. E que nós continuemos sempre, Senhor Deus, a preservar a vida uns dos outros e também orar uns pelos outros. Isso é muito bom, Senhor Deus. Também é uma forma de cuidarmos. Te pedimos, Senhor Deus, que os teus mandamentos sempre estejam frescos em nossas mentes e também em nosso coração, para que observemos sempre a tua palavra, que, como cantamos, é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. É a tua palavra que nos traz vida, nos traz perdão, salvação eterna. Querido Pai, queremos te agradecer pela vida do Jorge Castanheira, nosso irmão na fé, que celebrou mais um ano de vida no dia de ontem. Que tu esteja sempre ao lado dele, amparando, abençoando, assim como também tu tens olhado por este grupo de leigos, por cada família, por cada leigo aqui presente, que este departamento continue sempre com alegria servindo a ti, o Rei dos Reis. Querido e bondoso Deus, ainda te agradecemos, te louvamos pelo teu cuidado que tu tens tido com o nosso irmão também, Rudy Marlow, que, segundo notícia que recebemos agora há pouco, ele pôde ser internado no Hospital Escola e que agora também começa aí uma série de exames para tratamento e que tu estejas ao lado dele, ao lado da família. Ainda, Senhor Deus, lembramos a Eni Soares, que passa por um momento de enfermidade contaminada pela Covid-19, estava passando por um momento muito difícil, ainda está passando por este momento, mas que aos poucos, segundo o diagnóstico dos médicos, vem melhorando, e que tu, Senhor Deus, se for da tua vontade, que logo, logo ela possa sair dessa situação, voltar para sua família, se recuperar bem, e que nós possamos nos alegrar também junto com ela e com sua família. Cuida, Senhor Deus, de todas as pessoas dela, da sua família, todas as pessoas na nossa congregação que estão contaminadas. Entregamos as vidas em tuas mãos, a nossa vida nas tuas mãos, para que tu continues nos cuidando, nos guardando de todo e qualquer mal. Abençoa, Senhor Deus, todas as pessoas que trabalham em favor da vacina. Te agradecemos porque, pela tua graça, muitas pessoas da nossa congregação, tanto da Redenção quanto da Sião, já estão muitas pessoas vacinadas, e assim também ficamos mais tranquilos em relação a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Te pedimos que tu estejas também nos guardando nesta noite, nos dando uma boa noite de descanso, que tu nos guarde, nos proteja, e que, confiando sempre em ti, podemos repousar a nossa cabeça em nosso travesseiro de maneira tranquila, porque tu, Senhor, estás conosco. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Obrigado, Guilherme, então, pela oração. E antes de encerrar a gravação, vamos cantar o hino dos leigos, né? Cada um com o seu microfonezinho desligado em casa. E o Guilherme puxa, então. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje nós vamos cantar com a nossa liga. Aguardem um segundo. Ah, beleza. É o vídeo aquele, né?
Ah, que joia. Aquele vídeo ali é show de bola. Queridos irmãos, em fé batalhai, leigos sempre fiéis andai. Receba o nosso abraço dos leigos da Congregação da Redenção e que Deus os abençoe no início dessa nova jornada. Uma salva de palmas. Palmas para nós e vamos voltar a lotar esse salão ainda aí. Nós vamos voltar a lotar e torcendo que todos esses que apareceram aí que possam estar lá. Então, podemos encerrar a gravação.